Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo para o portal SPFC. Eh, Hoje temos alguns assuntos para falar aí sobre o Tricolor. Vamos falar sobre os convocados do Tricolor, algumas contratações, como que anda o mercado da bola do São Paulo. Vamos falar sobre alguns retornos também do DM, tá? Que é super importante. Mas mais importante que isso, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, tá? Toca o sininho da notificação e bora pro vídeo, pessoal. Vamos começar falando sobre contratações, pessoal. Contratações. Então, nas últimas horas, né, de ontem para hoje, vem se especulando muito o caso de Marcos Leonardo, tá, pessoal? Algumas informações dizem que o Petros tentou auxiliar o Júlio Casares nessa contratação, né, do Marcos Leonardo, atleta que vem jogando nos Emirados Árabes. Eh, Só que assim, a engenharia financeira que requer para poder trazer um jogador desse porte financeiro para a equipe é muito grande, né? Precisaria de um apoio, talvez um apoio da Superbet para bancar esses 4 meses de salário, alguma coisa assim, mas muito difícil, tá bom? Toda a diretoria vê como muito difícil, mas como é de praxe dessa diretoria já de alguns negócios anteriores, como foi com o Lucas, como foi com o Oscar, eh, eles não desistem, né? Não se dão por vencidos até baterem o martelo. Então, não se dá para dizer que não pode acontecer, assim como eu acho pouco provável, tá bom? Não está descartado a possibilidade, mas muito difícil, tá? É provável contratação que o São Paulo faça aí para o setor ofensivo seja Lautaro Dias, tá? O Cruzeiro vem dificultando muito a situação. O Cruzeiro pede 16 milhões de reais pela saída do atleta e o São Paulo planeja manter o mesmo padrão de contratação para o ano, tá? Não planeja desembolsar nenhum valor financeiro, eh, e eu acho que é uma boa, já que o Júlio Casares vem tentando esse superávit há tanto tempo, né? Já vem falando desse superávit já há uns 2, 3 anos. Talvez esse ano ele consiga bater essa meta, eh, e eu acho que o time vem bem, tá? Mas a bola da vez para contratação é o Lautaro Dias, mas bem difícil a situação para contratação, tá? Eh, Algumas pessoas eu vi falando também da possível chegada do Brenner, tá? O Brenner é um caso bem diferente, porque assim, é bem impossível disso acontecer. Porque assim, na sexta-feira, no jogo antes do jogo contra o Atlético Mineiro, o Brenner já tinha assinado o contrato por empréstimo com o Cincinnati. Ele vai ter o retorno para o Cincinnati agora de uma temporada, eh, e ele já tinha assinado o contrato. Quis os deuses do futebol que no domingo após a assinatura de contrato do Brenner, o André Silva se lesionasse. Seria o jogador ideal por causa da movimentação, estilo de jogo parecido que incomoda os zagueiros, mas por questão do destino, infelizmente o Brenner não vem pro nosso tricolor. Beleza, pessoal? Vamos mudar de assunto agora. Aproveitando, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os convocados do tricolor, tá bom? Tivemos Ferrarese, já convocado pela seleção da Venezuela. A Venezuela vai encarar duas pedreiras nessa rodada. Vai pegar Colômbia e Argentina. Provavelmente será um desfalque contra o jogo pro jogo contra o Botafogo, perdão. Porque é um titular indiscutível da seleção venezuelana, tá bom? Outro convocado também seria o Gonzalo Tapia, tá? Que foi convocado pela seleção chilena, mas já é um jogador que é reserva no time do São Paulo. Provavelmente será reserva na seleção chilena, tá? Não vinha sendo convocado nas últimas convocações. E também pode estar no banco de reserva contra o Botafogo, tá? Dependendo das condições físicas, como vai estar todo mundo retornando, ele vai ser banco, bem provavelmente, tá? Eh, não temos a confirmação até então, tá bom, pessoal? Ainda não consegui a confirmação da convocação de Damian Bobadilla, tá? Outro jogador fundamental para o esquema do São Paulo, vem sendo um dos dois volantes titulares do time
E caso seja convocado, mesmo que na seleção ele venha intercalando entre reserva e titular, caso seja convocado, provavelmente seja poupado também contra o jogo, no jogo contra o Botafogo, beleza? Em questão dos convocados, são só esses mesmo. Infelizmente, com a lesão, o Marcos Antônio fica fora de uma provável convocação para a seleção brasileira. É um jogador que faria muita diferença com a seleção, porque eu acho que temos poucos jogadores de criação com essas características de apoio e construção, tá bom? Tanto que no último lance, antes da contusão dele no jogo contra o Atlético Mineiro, se vocês verem, ele começa uma construção de jogada na defesa do time pelo lado esquerdo e finaliza a jogada na ponta direita, finalizando com um cruzamento ou passe, se eu não me engano. Eh, então, assim, é um jogador de muita criação, muita movimentação, que faz muita diferença no São Paulo e poderia ajudar muito a seleção brasileira. Tá bom, pessoal? Vamos mudando de assunto, tá? Já falamos sobre os convocados. Vamos falar sobre a provável volta de alguns lesionados, tá bom, pessoal? Provável volta de Wendel contra o Cruzeiro. O atleta treinou com o time nessa quarta-feira, tá? Treinou com o time, não teve restrições no treinamento, tá? E se participar dos próximos treinos, né? Se eu não me engano, vai treinar agora, o último treino na sexta-feira, e sábado eles embarcam para Minas, se eu não me engano, essa é a programação. Caso ele treine, né, os próximos dias, talvez ele já esteja à disposição para o banco de reserva, tá? Provavelmente o Crespo ainda vai de titular com o Patrick ou o Nicolas, bem provavelmente o Patrick, porque já tem mais tempo de titular, então seria mais ou menos isso, tá bom? Ou o Nicolas ou o Patrick de titular e o Wendel na reserva, beleza? Também tivemos a volta aos campos, né? Voltaram a treinar nos gramados o Caleri já há um tempinho, mas o Hugo, não sei se vocês lembram, falei dele há um tempo atrás em alguns vídeos, o Hugo que se lesionou na copinha, tá? Já começou a retornar nos treinamentos, ainda voltou ao treinamento no campo, né? Mas com supervisão da fisioterapia, tanto ele quanto o Caleri, tá bom? E o Arboleda também se encontra na mesma situação. O Arboleda mais provável de voltar após a data FIFA, o Caleri e o Hugo provavelmente devem voltar lá para novembro e dezembro. O pessoal do São Paulo tá com muita tranquilidade em questão do Hugo, porque esse atleta eles dizem que planeja uma volta para 2025, para 2026, perdão. Então, pode até voltar antes, tá? A volta que ele volte ao time titular junto com o Caleri, tá? Porque os dois são lesões de LCA, tá bom? Esse ano o São Paulo vem sofrendo muito com essas lesões, né? O Rian Francisco, o Caleri, o Hugo na copinha. Tivemos muitas lesões muito complicadas, né? Muito complicadas. Mas bom, tivemos muitos retornos. Talvez o Wendel volte para o time já contra o Cruzeiro. Beleza, pessoal? Bom, no vídeo de hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Favorece muito aí. E como eu te disse no começo também, vai estar aparecendo o cardzinho aqui para vocês, se vocês puderem apoiar o canal, pessoal, da forma que vocês puderem para ajudar no crescimento do canal, para a gente trazer mais qualidade aí nos vídeos para vocês. A gente agradece muito, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Valeu e fui!